eu baixar a gravação, eu te mando, entendeu? Tá, eu quero que tu tentes colocar, me dizer o que é cada termo. Tá? Primeiro me dá a fórmula. A fórmula que tu sabes dentro de juro composto. Aquela de ontem, né? Isso. Juros é igual a C vezes I. Não, Lembra, C. Tu estás trabalhando com juro composto. Sim. Diferente do juro simples, juro composto é mais difícil. É aquele C. Então, ele tem parênteses, né? É a potência, né? C1, entre parênteses, 1 mais I sobre, elevado a T. Isso. É isso? Só o que errou foi o seguinte, que não é montante... é montante, desculpa. Capital 1 mais I elevado a T. Elevado a T. Eu falei juros, né? Tu tens essa fórmula e tu tens a que tu já conhece, que é montante C mais J. mais J. Tá. Certo? Sim. São essas duas que eu tenho. Bora ver o que ele quer. Ele quer o montante. Qual montante? No regime de juros compostos, Sim. ao fim de 5 anos de Então, investimento. O tempo, 5 anos, né? T igual a 5 anos. T igual a 5 anos. Aí falou aqui do investimento de 1.000, que seria o capital, né? Capital. A 1.000. taxa por semestre, ixi, A taxa 10% por semestre. 10% ao semestre. Tá. Me dá aí a ideia do que tu vai fazer, porque tempo Seria e 20% ao ano? 20% ao ano, porque tu vai deixar para trabalhar tudo em Ano, né? ano, né? 20% ao ano. Também tu tens a seguinte ideia: trabalhar o tempo em... Meses. Não, em meses não, em semestre, né? Tá? Então, tu tens essa ideia, ou trabalhar em semestre, ou trabalhar a taxa em ano. Eu preferia um ano. Em ano, só que eu vou te explicar uma coisa. Quando tu vais para ano, os dois vão dar o mesmo resultado. Só que quando tu faz ao ano, isso daqui, a taxa vai para 20, né? Isso. 20% ao ano. Então, tá. Isso aqui é 0,2 quando tu substituir, concordas? Sim. Concorda? Porque lá na taxa, diferente do juro composto, que eu botava 1/100, por quê? Porque era CIT, então botava 1/100, porque sempre cortava o capital com os 100. Aqui não. Eu tenho uma soma, então o montante vai ficar 1.000 vezes 1,2 elevado à quinta. Entendeu? Bora fazer mais devagar. Não, tá tudo bem. Porque é 1 mais 1 mais 0,2, né? Elevado à quinta. Tá. Tá?
Então, o montante vai ser 1.000, 1,2 elevado à quinta. Certo? Certo. Tem uma tabela aqui atrás, olha, que pode ser que lá na tua prova, e as provas, quando vem com juro composto, ele vai trabalhar com tabela. Tá? Quando ele diz aqui, olha, isso aqui quer dizer, quando eu pego 1,2, seria 1, seria o valor de 1 mais, olha, 1,2 está por aqui assim, ó. 1,2, tá? Só que quando tu queres o N elevado à quinta, tá bem aqui, Aline, eu estou olhando no 10, se fosse mudar para o 10, entendeu? Tá. Se eu fosse trabalhar com T igual a T elevado a 10. Tá. Que eu tenho 5, eu vou olhar aqui, ó. Só que eu só tenho até 1,18. Eu não tenho 1,2. Tá entendendo? Entendi. Eu só vou até 18. Então, quando tu fores olhar, como tu vais usar, tu tens que olhar na tabela. Entendi. Eu tinha te dado aqui 20%. Ele não deu. Entendeu? Então, tu observas, ele podia ter dado assim, ou ele podia ter dado naquela tabela que ele deu lá na primeira, que ele deixou insinuar logo que era o 4, que era o 2 ou o 6. O 2, se não fizesse a mudança, e o 6 quando mudava, né? Só lembrando, foi aqui, ó. Foi na outra questão, né? Foi. Foi nessa aqui. Foi essa aqui, ó. Ele pode te dar a tabela assim, que já está todo arrumadinho, mas também ele pode te dar a tabela para tu ires atrás aqui, ó. Então, como não tem 2,20, o que eu tenho que fazer? Não tenho que mexer no 0,2. Eu não vou poder fazer aqui, mas se tiver uma tabela com esse valor, 1,2 elevado à quinta, aí tu substitui lá, entendeu? Então, eu venho para cá e não trabalho com isso aqui. Vou trabalhar com o 10. Trabalhar por semestre, né? Semestre. 5 anos tem 10 semestres. Tá? Certo? Então, vai ficar aqui, olha. Esquece isso aqui, eu vou até recortar, porque depois eu vou te mostrar o que acontece. Recortar e deixar bem aqui. E aqui vai ficar 1,1 elevado à décima. Por quê? Porque isso aqui é 0,1. No juro composto, tem que pegar a taxa e colocar logo ao semestre. Tá? Transformo logo ele em decimal. Tá. Tá entendendo? Entendi. Aí eu venho aqui na tabela e observo o seguinte, ele quer, pagar aqui, ele quer, nessa linha aqui de 10, nessa linha aqui de 10, levar até o final, ele quer onde apareça 1,1. Então, com 10%, é bem aqui, ó. Com 10%. Entendeu? Eu cruzo o tempo com a taxa que ele me dá. Então, vai ficar o quê? Qual o valor que destaca aí? 2.593.742. Justamente. Então, vou destacar esse valor aqui, ó.
2,593. Então, vai ficar M igual a 1.000 vezes 2, vírgula, né, que tem lá. Isso. 59374. O valor da tabela que aparece aqui, ó. 742, não preciso botar o 2. Como eu vou multiplicar por 1.000, isso daqui vai dar 2,593,74. Repara que ele não é uma questão difícil, mas eu tenho que olhar, saber olhar a tabela que ele vai me dar. Certo? Cláudia, e se eu fosse resolver usando isso aqui? Será que daria o mesmo resultado? Né? Eu vou pegar aqui a calculadora. Cadê? Calculadora. E vou bater esse valor, olha. É 1,1 elevado a 5. Não, limpando aqui. 1,2 elevado à quinta. Isso. Olha aí, peraí. Peraí que eu não... Assim. Olha quanto está dando aqui. 1,2 elevado à quinta, né? Ele dá uma diferença, ó, vezes 1.000. Está entendendo? Ele dá uma diferença que é justamente porque não está na tabela. E Então, não está na alternativa? não tem alternativa. Não tem alternativa. É o que Nesse chega... momento eu ia morrer, porque eu não ia me lembrar de colocar tudo para semestre. Pois é, então, observa sempre assim, o que está na tabela e o que está no valor, entendeu? Quais são as alternativas? Ah, eu posso fazer por semestre e posso fazer por ano. Aí eu vejo o que é mais, o que relaciona com a tabela que ele vai te dar. Ou tabela, ou os dados que ele te dá na questão. Não tem nenhum de 2,488, nem próximo. Não tem. Ia Não ter tem. 2,329, 329. Talvez o que mais se aproximasse de 2,488 era esse aí. Entendeu? Era o que mais se aproximava. Mas me diz uma coisa, Cláudia, por que não chegou no mesmo cálculo se eu fiz a conversão igual de cada lado, tipo ano a ano, semestre a semestre? Porque, às vezes, ele tem perda, entendeu? Ele tem perda, porque tem a situação dos meses que não são de 31, são de 30 e tem de 28, entendeu? Mas a gente pode rever por que essa diferença tão grande, né? Mas é tabela, porque na tabela, deixa eu bater aqui, quanto dá? Sem a tabela, né? Sem a tabela, quanto dá 1,1 elevado a 10. Elevado a 10. 1,1 elevado a décima. Dá 2,593, agora 1,2 elevado à quinta.
Ele dá essa diferença mesmo. É. Aí seria o seguinte, eu não tenho o resultado. Eu faria por um, não deu certo, não chegou nem perto, faria o outro, entendeu? Porque, de Sim. repente, pode não te dar a tabela. Se fosse um valor mais baixo, digamos, 5, não, fosse 2 anos. Fosse 2 anos. Então, ficaria aqui um 4, né? Se fosse 2 anos, isso aqui ficaria um 4, que é 4 semestres, e aqui eu trabalharia o ano. Aí eu veria qual era o resultado, porque é um número que pode fazer mais simples, né? Eu vou buscar até por um valor mais fácil. Se aqui fosse um ano, fosse a mesma questão, só que aqui dizendo que fosse vermelho. Um ano. E eu tenho a taxa em semestre. Então, ficaria montante, é capital de 1.000 vezes 1,1, estou deixando em semestre, elevado ao quadrado. Tá? Então, o montante ficaria 1.000 elevado ao quadrado, por quê? Porque um ano são 2 semestres. Entendeu? Então, aqui ficaria 1,21. Então, o montante ficaria 1,210. Esse seria o montante. Aí, bora ver se eu não trabalhasse com 1,1, né? Eu trabalhasse aqui com 20% ao ano, certo? 20% ao ano. Então, ficaria montante 1.000. Tu vais ver que tem uma diferença. Ficaria 1,2 elevado a 1. Tá? Então, o montante ficaria 1,2 elevado a 1 dá 1,2 vezes 1.000. Está vendo como dá essa diferença? Só aí, para um ano, deu uma diferença de R$ 10. Aí tu imaginas para 5 anos, que seriam 10 semestres. Então, dá uma diferença bem maior. Só preciso raciocinar de primeira, porque por causa do tempo, né? Isso. Tá? Então, tem essa observação. Olha o que ele está te dando na tabela, nos dados, porque como é um valor muito alto aqui, ó, esse valor ele vai ter que te dar tabelado. Entendeu? Se não fosse um valor alto, ele vai te dar uma das duas alternativas. Tu pode fazer na potência mesmo. Sabe resolver? Raciocinar também, como é uma taxa em comum, uma taxa não, um período em comum, eu já fazer pelo período em comum, porque geralmente é ano, mês, aí Sim, ele sim, vai estar dando semestre, né? Podia isso, tentar logo que o interesse dele era por semestre mesmo, sim, por causa tá? da potência, né? Isso. Olhar, verificar se a potência for, se lá tiver uma potência 10, é porque ele quer que tu transforme. Lembra que no trimestre a gente trabalhou para 6? Sim, Ali foi um exemplo também que ele levou o tempo para a taxa, a taxa foi. tá? Essa aqui, ó. Qual a taxa mensal de juros? Eu quero que tu faças essa. Tente fazer e me dá
a resposta. Uma chuva para cá. Aqui não, está quente, como sempre. Ele aumenta, né? Eu poderia utilizar aí X mais 80%? X mais 80%? É porque ele disse que o capital aumentou 80%, né? Então, é o Isso. capital X que eu não sei qual é. Ele quer o capital, Não, que é a taxa. que é a taxa. Lembra do que eu te falei lá nos... Posso usar um número tranquilo? Se ele te pedisse o capital, tu não podia usar um valor exato. Como ele está te pedindo A o taxa. tempo, a taxa, o tempo, a taxa que ele está te pedindo, então usa um capital, porque tu vai sair cortando ele depois. Tá. Entendeu? Então, o que é mais fácil? Usar o 1.000, né? Sim. O 1.000 não, o 100. O 100 Porque melhor. o outro vai ser um aumento de 80%. Então, vai ser quanto? Vai dar 180. 180, perfeito. Tá. Ao fim de 15 meses, né? Ao fim de 15 meses. Na verdade, é o montante que a gente tem, né? Ele quer a taxa, E a taxa, mas a gente tem um montante, né? Montante, o capital, 180. 180, perfeito. Repara que o tempo aqui é 15, né? A 15 gente vai meses. olhar a tabela, porque tu vai ter um valor muito alto, lembra? Sim. Vai ser elevado a 15. Ah, é porque é juro composto, né? É. Mas será que... Eu faça? Quer que eu faça? Sim, porque eu coloquei aqui utilizando a fórmula do montante, né? Pois é, montante, Igual a capital mais juros. montante, é, lembra que capital mais juros, se tu quiseres os juros. Como tu queres a taxa, capital mais juros não aparece taxa. Aí eu vou ficar no CIT, não é isso? Montante é capital, 1 mais I elevado a T. Não é CIT, por quê? Porque eu tenho essa palavra bem aqui, ó, juros compostos. Certo? Sim, perdão. Já Juro joguei de composto, novo simples. Um mais repara, I elevado a T. Tá, composto é mais difícil, leva a potência, tá. tá? Bora ver o que a gente tem. Eu falei que o montante seria 180, Certo. o Capital capital é 100. 100, aí fica 1 mais I, eu não Mais sei quem é o I, taxa. elevado a 15? 15. Por que eu não vou mexer? Porque a taxa é mensal e o tempo já está em mês. Se eu cortar aqui e cortar aqui, olha o que vai ficar. 1 mais I elevado a 15 e vai Não, fica ficar 10. 10 mais... Ah, não. Tá. Entendi. 18 sobre 10. Tá. Porque vai para lá, para o outro lado. Que está multiplicando, passa dividindo. Aí corta o zero. 1 mais I elevado a 15. Não tem onde cortar zero, mas não. Agora é 1,8. Certo? Aí eu venho aqui na tabela, vou colocar assim, ver tabela. Tu achas, Cláudia, que vai ter essa tabela? Eu não. Eu vou, eu vou procurar essa prova, né, de 2022. Ele pode dar a tabela, ele diz assim, dado tanto, Tá. entendeu? Porque aí ele já vai induzindo que tu tens que usar aquilo.
É bom quando ele diz dado, vê tabela, que já está te mostrando. Vai ficar fazendo. Tá. Vou marcar de vermelho aqui. Eu estou na linha 15. Opa. Na linha 15, né? Que o tempo é 15. Oh. Só que o que eu quero é a taxa. Que não tem. Que eu não tenho. Eu não tenho a taxa. Mas repara que o valor que ele me dá, ele diz que quando eu faço essa operação, dá 1 mais elevado a 15 dá 1,8. Então, eu venho aqui e procuro onde está 1,8. Olha aqui, ó, 1,16, 1,3. Bem aqui, olha. Bem aqui. A tabela ela não é difícil. Entendeu? Ela não é difícil. A tabela ela ajuda demais. E 1,8 é quando eu tenho a taxa o quê? 4%. 4%. Aí eu venho aqui, termino a questão. E é igual a 4% ao mês. E é bom quando cai assim de tabela, porque nem todo mundo sabe ler. E repara que o que dá mais trabalho aqui é tu montares isso aqui para poder tu olhar a tabela. Entendeu? Onde era uma falha aqui? O cara não sabia quanto era o capital, ele ia querer jogar quanto? Mesmo que ele jogasse X e X, ele ia cortar o X e X. Ia ficar 1,8x, né? Porque é o aumento, né? Ficaria 1,8x de um lado igual a x do outro. Quando eu digo 1,8, eu já estou dizendo que ele teve um aumento de 80%. Tá? Então, pode fazer assim também. Mas eu aconselho o seguinte, toda vez que ele não deu capital, não estou dando capital, mas eu quero saber a taxa, o tempo, eu jogo esse capital igual a 100. Entendeu? Que aí 100 é mais fácil de tirar 8%, Aí, 20%. no caso, se tu fosse fazer a substituição aí, como se a gente não tivesse o montante de 80% no final, né? Tu diz se eu não tivesse atribuído o valor de 100. E, não, se eu não tivesse os 80% de lucro no final, tivesse a taxa, que é 4%, o capital, que a gente já sabe, digamos que é 100, Se ele daria sim, os 180%, né? isso. Tá. Então, tu queres fazer o inverso da questão. É. Então, vou colocar aqui. Digamos que o capital fosse X 100, ou 100, né? Capital é 100, a taxa é 4% ao mês, e o tempo é de 15 meses. 15 meses. Qual o montante? É isso? Né? isso. Então, eu colocaria montante é capital, 1 mais I elevado a T. Então, fica montante é 100, 1 mais 4% é 0,4, né? Isso. Elevado a 15. 15. O montante é igual a 100
1,4 elevado a 15, aí olha aqui o que a gente vai fazer. Fica 100 aqui. Ver tabela novamente aqui, ó. Ver tabela. Toda vez que tiver essas potências muito grandes, até o quadrado, não digo. Até o quadrado a gente consegue fazer, mas se tiver uma potência muito grande, ele vai querer que tu olhe na tabela. Então, ele quer tempo 15, taxa 4, né? Tempo 15, taxa 4. Olha o que dá. Vai dar 1,80. 1,80, né? É. Tá certinho. Ou ele vai te pedir a tempo, ou ele te pede a taxa, mas ele vai ter que... São os valores que ele fica circulando. É Aí aqui, multiplica por 0,0, né? Aí vai dar 100. é o tempo, é a taxa e o valor. Entendeu? Então, vai ficar 1,80, 1,8. Montante. 1,8. Então, o montante vai dar 180. Então, o que é? Observe, ele podia pedir assim, de quanto foi o aumento desse capital? 80%, 50%. porque ele era 100 e passou para 80. Tá? Entendeu? Vai pelo raciocínio. O negócio é um raciocínio. Bora lá. Bora lá. Bora seguir. Um cliente. Dá uma olhada nessa questão, de novo. Já. Um cliente com 20 mil. Meu Deus, o que é aquilo ali? 1,361 elevado a 1/12? Sim. Jesus! Socorro, vou fugir. Só que presta atenção. Meu problema, o MIT. Ele está te dando valor. Tá, 27.220. Tu estás entendendo as questões que eu fiz anterior? Sim, Está entendendo? sim. Eu vou resolver o momento que tu disser, não entendi. Eu paro e resolvo de novo para ti. Tá? A Tá. gente vai fazendo outra forma. Então, olha só. Um cliente tomou R$ 2.000 emprestados. O que é isso aí? 20 mil é o capital. É o quê? Capital? Capital. É isso, eu quero que tu participe assim. O capital, 20 mil. Tá. Lê o resto. Pratica juros compostos mensais e após 12 meses. Tempo, né? Uhum. 12 meses. Sim. Pagou 27.220. O que é isso? É o montante. Montante. 27.220. 20. Certo? Tá. O que ele diz? Ele diz o seguinte: nesse caso, considere 1,026 o valor como valor aproximado de 1,361 elevado a 1/12. Isso aqui ele diz que é igual a 1,026. Tá? Tá? Tá. Bora jogar na fórmula e bora ver o que vai surgindo. Tá?
Qual é a fórmula do juro composto? Montante é igual a C, 1 mais I elevado ao tempo. Montante é igual a C. Nunca mais eu vou esquecer isso. Vou lembrar da Cláudia e da... 1 mais I, até eu Ela estou me esquecendo. dizendo, olha, é o mais difícil com potência. O mais difícil é a potência, então já sabe que é lá em cima. A multiplicação é fácil, então é juro simples. Tá, bora substituir. Fica 2, 27.220 220, igual a 20, igual a 20. 1 mais I, que esse I aí 1 vou mais I é o que considerar, eu quero, tá? né? Então, Elevado a 12. 12, 12. Bora cortar 0, 0. tá. Será que esse número aí pode ser divisível por 2? Poder pode, porque dois são pares, né? Bora dividir tudo por 2.000. 2.000, repara que isso aqui dividido por 2.000 dá 1,361. Tá? Que é o que está lá em cima. Não é? Que é o que está lá em cima. Mas Tu vais pegar esse número aqui, 2,722, dividir por 2.000. e por 2.000. Primeiro, bora dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 7 por 2 dá 3, sobra 1. Uhum. 12 por 2 dá 6, e 2 por 2 dá 1. Então, essa divisão dá 1.200 por 2. Mas como eu tenho 3 zeros aqui, eu vou dar 1, 2, 3 casas. Por que eu tive essa visão? Porque ele está me dando isso aqui, ó. Entendeu? Uhum. Eu tenho que olhar quando ele me dá os dados, que eu tenho que. Repara que a primeira coisa que eu coloco aqui são esses dados. Para daqui eu começar a ver como eu vou surgir. Tu disseste que tu aprendeu física, não foi? Eu aprendi. Pois é, lá em física, eu sou professora de física também. Lá em física, tu concordas que para tu fazeres, começar a questão, tu não tinha que recolher todos os dados da questão? Até hoje eu faço as coisinhas aqui do ladinho. Eu percebi quando tu começou a estudar. Ontem, quando tu começou, tu já foi botando do lado. Isso aí é muito importante quando a gente estuda. Matemática, física, química, é tu saberes olhar a questão e retirar os dados. Porque através dos dados é que tu vai lembrar a fórmula. Eu tenho uma fórmula de juros simples, que é CIT, e tem uma fórmula de juros que é montante e tal. Só que ali tu vai ver através dos dados, qual das fórmulas tu vais usar. Entendeu? Então ficou assim. Isso aqui é igual 1 mais I Mas I sobre 12. sobre 12. Sobre 12 não, elevado a 12, perdão. 12, tá? Repara uma coisa, só que ali aparece 1 mais I. Aparece elevado a 12? Não, aparece 1 sobre 12. Tá? Pois é. 1 sobre 12. Então, eu tenho o seguinte, se eu tirar esse valor que está aqui como potência, esse valor aqui que está como potência, para eu passar para o outro lado, ele vai passar como radical. Mas eu tenho também o seguinte, quando eu passar ele para esse lado, ele vai passar 1 sobre 12. Isso aqui é igual
A um mais entendeu? Então, vai ficar 1 mais I igual a 1,026. 1,026. Então, I é igual a 1,026 menos 1, eu tinha colocado 1,026 aí, eu risquei, coloquei bem aqui, ó. que é 0,026. Pois é, eu disse assim, eu acho que eu vou ter que usar isso para cá. Eu coloquei aqui, depois começar, eu risquei, disse, fiz besteira. Aí, Entendi. observa o seguinte, isso aqui vai dar 2,6%. Só que aqui está ao mês. Não está ao mês? Sim. Viu por quê? É 2,26? Hein? Viu por que é 2,26? Não, 0,26 menos 1, que dá 0,26. É. Só que por que ele passou dessa forma para essa? Tu volta duas casas e acrescenta o símbolo de porcento. Tá? Sempre é assim. Quando eu tenho a taxa em decimal, eu volto duas casas e acrescento o símbolo. Tá? Tá. Lembra quando tu tens assim, digamos, 4%, ele é 0,04. 0,4. A mesma coisa é a volta, Entendi. tá? Só que ele quer a taxa nominal, o quê? Anual. Anual. O que é a taxa anual? O que eu tenho aqui, que é a taxa. Né? Eu vou afastar essa coisa para cá, para não perturbar a gente. Vou escrever aqui do lado, tá? A taxa anual, concordas que é? Quantos meses tem um ano? 12. Então, eu posso dizer que um ano é 12 meses. Sim, Então, a taxa anual, eu posso dizer que é 12 vezes a taxa mensal. sim. Então, aqui, 12 vezes a taxa mensal. Mas a gente já não tinha explicado os 12 aí no meio da fórmula. A Não, gente pode explicar. o 12 lá multiplicar como? Aí tu terias o tempo. Não, porque a gente já não tinha usado 12 lá em cima na potência. Não, Não mas tinha isso usado ele deu aqui, ó, o tempo em meses, 12. 12 meses. Ai, Entendeu? 12 meses. Caiu a ligação? Caiu?